E aí, gente, tudo bem? Então vamos começar a nossa aula de terça-feira. Hoje eu quero começar a aula falando para vocês um trechinho de um cordel que eu gosto muito, que fala sobre intolerância religiosa. Esse cordel ele está à disposição de vocês no roteiro, tá? E vale muito a pena escutar todo, tá bom? Vou ler só um trechinho. Respeite mais, julgue menos. Perdoe mais, condene menos. Abrace mais, empurre menos. Faça mais e fale menos. E se o assunto for religião, seja razão, seja sua razão. Mas também seja coração, aliás, seja plural, seja corações. De todas as crenças, de todas as cores, de todas as fés, de todos os povos, de todas as nações. Assim a gente começa a aula de história, né? Falando um pouquinho desse assunto tão bacana, né? Que é as diferenças entre as religiões, né? E claro que toda diferença muitas vezes gera em algumas pessoas sentimentos não tão bons, né? Então a gente começa a aula de hoje falando um pouquinho sobre a intolerância religiosa, né? O que seria essa intolerância, né? É o não tolerar, é o não querer, é ir contra a crença do outro. Isso é uma coisa muito perigosa, principalmente nos dias de hoje, né? Então, no nosso roteiro de história, a gente já começa a trabalhar verdadeiramente com o livro 2, né, do segundo capítulo de história do segundo bimestre, né? Então, a gente começa a trabalhar essas questões históricas, né, que vem se desenrolando aí desde os Mesopotâmios até agora. E não tem como falar de um povo, não tem como falar de aspectos históricos sem tomar essa questão da religião, que é uma questão bem interessante, tá bom? Então, façam com toda atenção, é um conteúdo muito bacana de trabalhar, né? E eu coloquei para vocês uma série de vídeos para que vocês possam assistir e realmente se empenharem em aprender mais sobre isso, principalmente ter essa visão crítica, né? Essa questão da religiosidade, não como cada religião, e sim na questão do respeito à religião do outro e também ao outro, ok? Nas nossas atividades de língua portuguesa, nós entramos agora num novo conteúdo, que é o conteúdo de pronomes, né? Quando a gente fala em pronome na língua portuguesa, vocês vão relembrar lá do quarto ano, não tem como deixar de falar que o pronome nada mais é do que uma palavra que pode substituir o nome. Então, por exemplo, Tia Helene gravou o vídeo. Ela gravou o vídeo. Quando você troca tia Helene por ela, você está fazendo uso do pronome. Então, nós temos aí os pronomes pessoais, né? Quando a gente trabalha com a conjugação verbal, a gente trabalha muito com eles, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ok? E nós temos também alguns outros pronomes, mas aqui o foco agora, nesse primeiro momento, são os pronomes pessoais e os pronomes... Ai, meu Deus, espere aí que eu esqueci o nome. E os pronomes possessivos, tá? Quando a gente fala em pronome possessivo, a gente está falando numa palavra que ela vai indicar a posse. Então, o estojo é da tia Helene, o estojo é dela, ok? Então, quando você usa esse pronome, né, trocando o nome da pessoa por alguma palavra, né, dando esse sentido de posse, você está falando sobre os pronomes possessivos. O livro de vocês traz uma fala, né, bem interessante. Vamos a ela. Os pronomes pessoais e possessivos ajudam o leitor na compreensão do texto, porque retomam palavras ou expressões que já foram usadas e evitam a repetição. Por isso, funcionam como elementos coesivos, ou seja, elementos que ajudam na organização dos textos, fazendo com que as informações, mesmo já apresentadas, possuam uma relação lógica. Então, às vezes, quando você pega um texto, uma produção, você vê, né, algumas pessoas falavam,
o caderno era do menino, o lápis era do menino, aquele caderno era da criança. Então você pode trocar, né, usando esses pronomes possessivos e também fazendo uso dos pronomes pessoais, ok? Leiam atentamente na nossa aula de quinta-feira, porque sexta-feira é feriado, né? Então, na nossa aula de quinta-feira, a tia Helene vai estar online com vocês e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o uso desses pronomes, principalmente no que diz respeito ao uso desses pronomes quando a gente vai trabalhar com as produções de texto, ok? Um beijo grande para vocês e a gente se vê na quinta-feira nas aulas online. Fiquem todos com Deus e fiquem em casa. Beijo. Tchau, tchau.